pastor falar que antigamente, na época... Bom dia a todos. Vamos, então... Vamos parar de conversar que o pastor vai falar agora. Sejam bem-vindos, então, a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, aqui na Missão Batista Jardim das Hortênsias. A gente está dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Essa é a terceira aula, então é a parte 3, depois você vai encontrar lá também no YouTube. Essa é a parte 3, então, do Evangelho de Mateus. A gente vai hoje falar sobre o capítulo 2, sobre o nascimento de Jesus. Ok? Ok. Vamos fazer a leitura do texto. Mateus capítulo 2. Então eu vou fazer a leitura, são 23 versículos. Então diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo que és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide procurar e obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que eu também vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde tinham visto, onde se encontrava o menino. 10. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. 13. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a sua morte, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território
todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu então para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazoreu, ou Nazareno, dependendo da tradução, né? Desculpa. Eu olhei porque a garganta está dando um pigarro. Não é só a sua, não. A minha tá. Bom dia, Simone. Simone está sempre nos acompanhando. Irmãos, quando eu joguei ali na tela, né? Quando você pesquisa ali o nascimento de Jesus, né? E você vai pesquisando várias imagens. Normalmente as imagens são bem parecidas, aquela do presépio, né? Todos nós conhecemos essa história porque nós já ouvimos lá as peças de Natal, né? E conhecemos lá as figuras, né? Mas essas imagens, quando alguém fala para você do nascimento de Jesus, qual imagem que vem? Vou explicar aqui. Qual a imagem que vem na sua cabeça? Porque essa fotografia do Natal, né, você pode olhar ali a maioria, né, a não ser que seja uma que não está acompanhando muita tradição, algum teólogo tenha feito uma revisão, né, ela é carregada de muitas tradições e também de muitos mitos. Antes mesmo de eu começar aqui, eu vi 2 mitos aqui, né? E então nós aprendemos desde a infância algumas coisas e nós queremos então observar o texto com mais cuidado nesse momento, ok? Então nós vamos tentar tirar ali. Obrigada, irmã. Deus te abençoe. Nós vamos tentar tirar desse texto. Segura aqui. Os mitos que aparecem no comentário. Obrigada. Nós vamos tentar nessa leitura, né, tentar tirar alguns mitos, ok? Algumas coisas que são apenas tradições, que o texto bíblico não diz. Então vamos lá. Essa imagem que nós temos, e uma coisa que também nós adotamos como tradição, é a data do nascimento. Então, no dia que Jesus nasceu lá na estrebaria, era 25 de dezembro? Minha filha perguntou para mim: pai, se era 25 de dezembro, como é que faltava 5 dias para virar o ano novo? Aí eu tive que explicar para ela. O calendário é diferente, o ano é diferente do nosso. Exatamente, o calendário mudou. Mas por que surgiu essa data, né? E eu resumi assim para ela, né? Porque essa data surgiu, segundo os historiadores romanos, né? Existia lá uma festa anual que era no inverno, né? Então, quando a gente olha para essa imagem, não é nem possível associar por o frio que faz lá no local onde Jesus nasceu, é muito intenso. Então, não combina também
com as imagens que nós vemos e com as leituras. Provavelmente, segundo os mais eruditos, os estudiosos, Jesus nasceu numa primavera e lá existia uma festa destinada ao deus Saturno, que era considerado dentro da divindade uma divindade pagã, né? Eles criam em vários deuses e nessa festa, a festa era regada por muita bebida, né? E muita orgia também. Então, nesse dia, no dia 25, era o dia que se homenageava ao deus Saturno. Era uma das comemorações. Então, alguém lá sugeriu nessa data se comemorar o nascimento de Jesus, né, segundo os historiadores romanos. E isso acabou virando uma tradição. No século IV, né, foi só em 354 que o Justiniano ele decretou oficialmente essa data como o nascimento de Jesus. Outra coisa é que naquela data que Jesus nasceu, os estudiosos, como eles dizem que era uma primavera, então provavelmente deve ter sido entre abril e março. Uma regra que se usa na hermenêutica, que a hermenêutica é a ciência da interpretação, é que a tradição ela é importante, não é para se jogar fora a tradição, mas você não pode decidir uma coisa apenas pela tradição. Então, o ditado a tradição é importante, mas não é decisiva. Okay? Então, há essa tradição da data. Mas hoje a maioria das pessoas já sabe, né, que não é nessa data, né? Outra coisa é sobre os magos, né? Então, fala dos magos, né? Já foi até falado hoje aqui, né? A Bíblia diz que vieram do Oriente o quê? Magos, né? Não foram 3 magos. O texto aqui não disse 3 magos. Não disse, né? Então, a Bíblia diz, vieram os magos do Oriente. Então, primeiro, vamos entender que essa palavra mago, naquela época não era assim um feiticeiro também, era um astrólogo. O que significa a astrologia? A astrologia é uma crença que a disposição do movimento das estrelas, elas podem capacitar alguém a prever acontecimentos futuros, dependendo do movimento de uma estrela, e por isso Herodes mandou chamar os magos para poder consultar eles para saber a data certa de que esse menino iria nascer, né? Então, as pessoas usavam a astrologia para prever acontecimentos, mesmo sendo bons ou maus. E os estudiosos da antiga Pérsia e da Babilônia, era muito comum os reis, consultarem os magos. Então, o que Herodes fez já era um costume muito comum da época dele, né? Os reis eles acreditavam que nesses magos eles podiam prever alguns acontecimentos para livrar o seu império de algum perigo. Até hoje se usa isso, tem pessoas que estudam sobre isso. Tem. Fulano vai ficar rico, cigano vai morrer. Né? Hoje se acredita em tudo, né? Mas a astrologia hoje, com certeza, ainda continua. Tem muita gente. E os reis, então, eles consultavam para, às vezes, livrar de um desastre, até de um desastre natural, e tudo mais. Mas a questão da adivinhação, a Bíblia condena isso, né? O que
quando nós lemos o texto, então, o que nós temos que fazer com esse texto, né? Porque ali diz que eles seguiram a estrela, eles estavam seguindo a estrela, e a estrela apontou o caminho. Então, é certo usar astrologia ou não é certo? Porque o texto diz que eles seguiram a estrela e a estrela mostrou onde o menino estava. Acertou. Subentende que tem algum valor. Exatamente. Outra coisa é que a estrela, essa estrela aqui, ela não estava apontando para algo no futuro. Essa estrela aqui, ela estava anunciando algo que já aconteceu. O menino já tinha nascido e ela revelou para os magos não algo que iria acontecer, mas ela revelou para ele um acontecimento que já tinha que já tinha acontecido. Pastor, eu acho que isso daí já foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus, exatamente. A mão de Deus, uma revelação. A estrela andar para poder mostrar a eles, para poder salvar esse menino que é Jesus. O próprio Salmo 19, né, ele fala, né, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você, a Bíblia diz que quando você olha para a natureza, você percebe que Deus existe. E a natureza pode ser usada para manifestar a presença de Deus, manifestar a glória de Deus. No texto de Romanos 1, 18 em diante, também diz que, que os atributos invisíveis, o seu eterno poder, também são conhecidos através das coisas que foram criadas. E então a criação, ela revela que existe um Deus. Toda a criação, firmamento, e em Mateus 24, 29, Cristo se refere o que acontecerá com o céu e com a lua e com as estrelas na sua segunda vinda. Ele fala do firmamento, ele fala que tudo proclama a glória de Deus. Então, o que estava acontecendo ali? A estrela estava manifestando a glória de Deus, ela estava revelando o nascimento de Cristo. É impressionante, irmãos, alguém até aí quer... Tá todo mundo acompanhando, né? Tá. Que o que Mateus vem fazendo, e a gente, até lembrando o que a gente já falou nas outras aulas, Mateus, ele vem desenvolvendo o Evangelho e ele vem quebrando alguns tabus para o povo judeu. Porque o povo judeu, ele achava que a salvação era só para eles. Eles achavam que eles que eram o povo de Deus, só eles, e Jesus, o Messias viria e libertaria eles do Império Romano, né, e eles reinariam a terra, né? Mas lá desde o início eles vieram mostrando que a participação dos não-judeus. Na própria genealogia apareceu gente que não era judeu, né? E agora aparecem esses magos aí que vão lá homenagear, adorar o menino. E isso daí para os judeus era um escândalo. Os judeus não entendiam, né? Eles achavam que o Messias viria tirar apenas o povo deles do jugo dos romanos, né? E no verso 23, acompanha comigo. Diz assim: ele foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ok? Então,
Ele tá na aula passada a gente já citou também algumas referências que os profetas falaram, e aqui Mateus continua, porque o que Mateus queria mostrar? Que ele estava cumprindo as profecias, certo? E aqui também a gente vai ver que ele continua fazendo isso, ele continua citando algumas profecias, fazendo referência, dizendo que, ó, tá vendo? Era para se cumprisse aquela profecia e que Jesus, então, era verdadeiramente ele era o Messias. Então, quando ele disse aqui, ele foi morar em Nazaré, o Mateus, ele cita um texto de Isaías, capítulo 11. Você pode voltar comigo lá em Isaías, capítulo 11? Se você olhar, se você tiver, a tua Bíblia tiver aí do lado as referências. Pastor, eu tenho uma dúvida aqui que me pastor. Tá. Se Jesus nasceu em Belém, por que ele era judeu? Judeu é porque vem da tribo de Judá, né? Das 12 tribos. Lembra das 12 Belém tribos? não pertencia à Judéia, não, né? Belém era na Judéia, né? Era dentro da Judéia. Ainda diz que era uma das menores clãs de Judá, né? Era uma aldeia, né? Era uma aldeiazinha, bem pequena, né? Bom, então, Isaías 11. Qual versículo? Versículo 1. Então, normalmente, né, na Bíblia, quando você está lendo um texto e ele faz uma referência, já aparece aí qual o texto. Por exemplo, na minha aqui já está mostrando aqui no rodapé Isaías 11:1. Isaías 11:1. Né? Normalmente, já quando né, você que está com essa daí de estudo, então, né? Ela já vem com a referência, vem apontando qual o versículo que Mateus está citando. De Isaías, né? Então, lá em Isaías, no capítulo 11, diz assim: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Então, ele citou esse texto aqui. Esse rebento, esse tronco, ele estava, o evangelista Mateus, ele está dizendo aqui que está falando de Jesus. Mas quando a gente olha lá no texto de Isaías, parece que não tem nada a ver. O que nós temos aqui é um jogo de palavras pelo evangelista Mateus, porque quando a gente lê, tem texto que a gente lê no português, a gente já perde algumas coisas da língua original, obviamente. Então, no sentido aqui, e outra coisa, né? Mateus não ia falar um texto que os judeus conheciam as profecias. Então, se ele fizesse uma referência que não tivesse nada a ver, os judeus saberiam e ele perderia também toda a credibilidade, né? Então, o que aconteceu aqui? A palavra Nazaré, ela tem a raiz dela, no hebraico, é a palavra Netzer. Netzer, vem a palavra Nazaré, e Netzer significa rebento. Netzer significa um ramo, né? Significa um renovo. Então a ideia de o renovo que virá, um rebento, um ramo, lá em Isaías, que estava relacionado ao Messias, virá um renovo, um Netzer. Ele fez então esse jogo de palavras. Essa palavra Netzer, relacionada ao Messias,
essa palavra rebento era muito comum. Aparece em Isaías, aparece em Jeremias 23:5, aparece em Jeremias 33:15, Zacarias 3:8 e Zacarias 6:8, sempre falando o Messias como um netzer, como um renovo em Israel. Então, o netzer, essa palavra netzer que deu origem à palavra Nazaré. Então tem tudo a ver. Tá entendendo? Tem tudo a ver. Então, alguns ascéticos aí podem falar: essa profecia não tem nada a ver com o texto de Mateus. Aí você pode falar: tem a ver sim, porque Nazaré vem de netzer, que é o rebento. Por isso que ele diz assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, né? A Bíblia, nós sabemos, né? Ela é palavra de Deus. Nós dizemos aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem muita gente que questiona, né? Então nós temos que ter algumas defesas. Alguns textos a gente tem que procurar estudar e saber o porquê tem aquela relação, porque tem muita gente que questiona a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, né? Então a Bíblia não é para ser questionada como palavra de Deus ou não. Ela é para ser estudada, porque ela é a palavra de Deus. Ela contém a verdade. E se você estudar, você vai ter resposta. Se você estudou, teve um questionamento, aí você vai pesquisando, você traz a questão, procura os comentários, procura os mestres, os pastores, até você entender, porque a Bíblia é para ser estudada e não para ser questionada. Mas tem muita gente, pastor, que quando a gente fala da palavra de Deus, responde assim para a gente: foi escrita pelo homem. Sim. Sim, foi escrita pelo homem, mas inspirada pelo Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo, né? É isso. Exatamente. Que muitas pessoas não entendem. Porque naquela época a Bíblia não existia, era rolo, né? Mas foi escrita pela mão do homem, mas escolhida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ia falando. Os homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram, inclusive Mateus, né? Então, se Mateus diz que tem a ver, aí porque tem a ver. Por quê? Porque Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo. A gente pode pegar algum acontecimento hoje e falar assim: olha, isso aqui é para se cumprir o que foi dito pelo profeta. A gente pode? Não, a gente não pode, porque a gente não é inspirado, mas a inspiração terminou nos apóstolos, né? E a gente é iluminado hoje, o Espírito Santo nos ilumina para entender a Escritura Sagrada, entender aquilo que já foi revelado. Não nos revela mais, mas no caso de Mateus, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Então ele tem uma autoridade que a gente não tem. E nenhum outro autor tem, nenhum outro pastor tem, nenhum escritor tem. Aquele que escreveu a Igreja com Propósito, Rick Warren, também não tem, né? E esses outros doidos que aparecem por aí também não tem essa autoridade. Por que fala na palavra de Deus que diz assim: se tu não tens sabedoria, pede a Deus que te dá. Isso. Né? Ele dá sabedoria. Dá sabedoria. Né? Então, você lê um texto, você não está entendendo. Está entendendo. Mas na hora que você pedir o Espírito Santo para te dar sabedoria, dá sabedoria, você passa a entender aquele texto. Dá sabedoria para entender o que já foi revelado. Porque o entendimento está ali já no texto. Está ali, não é nada exclusivo que ele está te dando. Ele não está te revelando nada. Está revelado ali já no texto.
Aí ele vai te dar sabedoria para entender o que está no texto. Então, a revelação já está no texto, não está oculta. Está você que não entendeu ainda, né? Mas a revelação está no texto. Aí você vai buscando, então, e já foi alguém já entendeu antes de você. Não pense que você vai ser o primeiro a entender aquele texto, né? Porque 2000 anos de história, os mestres da igreja já entenderam, já, porque eles já estudaram bastante, né? Então a gente consulta os mestres da igreja, os comentários, Champlin, Bíblia de Jerusalém, a NVI, estudo Luiz Saião, e muitos outros comentários. Existe diferença em inspirar e iluminar, discernimento não tem nada a ver? Não, exatamente. A inspiração o Senhor me ilumina sobre esse ponto. Exatamente. A gente usa essa diferença justamente para a gente entender que a revelação ela foi dada a alguns homens, e esses homens foram inspirados por Deus para escrever o que tá canonizado na Bíblia hoje. Depois que fechou o cânon, aí o Espírito Santo não inspirou mais para revelar algo novo, né? Então agora o Espírito Santo ilumina a mente das pessoas para entender o que já foi revelado. O que nós podemos conhecer de Deus hoje é só o que já foi revelado. Você vai ler a Bíblia toda, você vai conhecer a totalidade de Deus? Não adianta. A pessoa não precisa ficar com medo de ler a Bíblia toda e pensar assim: eu não vou ler a Bíblia toda não, porque eu vou conhecer todos os segredos de Deus. Não vai, né? E Deus é muito maior do que a Bíblia. Só que você só conhece de Deus aquilo que Deus se deu a conhecer, ok? Então, ele se revelou pelos profetas, pela lei, né, pela Torá, e a maior revelação de Deus, quem é? A maior revelação. Eu dei a dica, eu falei, quem é? A maior revelação? Jesus Cristo. Então, quando você olha para Jesus Cristo, você conhece a Deus, né, sabe como Ele é. E a Bíblia também é a revelação, que através da Bíblia você conhece Jesus Cristo e também muita coisa sobre Deus. Ok? Então vamos lá no verso 3. No verso 3 diz assim: ouvindo isso, o rei Herodes, ele ficou perturbado, ele ficou, em outras traduções, alarmado, e toda Jerusalém. Por que será que Herodes ficou perturbado? Herodes não era o rei? Ele ficou perturbado porque não ia nascer um bebezinho. Por que ele ficou, tanto é que ele ficou com medo? Então a pergunta é: por que, se ele era rei, simplesmente uma criancinha ia nascer? Então por que o coração dele ficou tão agitado assim? O que uma criança pode fazer de tão mal para um homem que é tão poderoso? Porque foi falado o rei dos judeus, né? Que estava vindo. Foi falado, exatamente. Ele com medo de perder o trono dele. Uhum. É onde aconteceu ele querer matar todos os meninos, né? Exatamente. Então já havia entre os fariseus, que eram os religiosos, que ensinavam para o povo, já havia uma profecia relacionada ao rei Herodes, que dizia que Deus julgaria o rei Herodes e ia derrubá-lo do trono. Então isso já era ensinado, né? Já era espalhado. Então é uma profecia que dizia que esse menino que ia nascer ia derrubar ele, mas essa é uma falsa profecia, né?
que não se cumpriu. E Herodes morreu de doença, né? Esse é o segundo ou o primeiro Herodes? Porque teve um que morreu com as vestes reais que ele vestiu e foi comer capim lá e ficou lá. Esse é o segundo, né? Esse é o segundo. Esse é o segundo, né? Esse é o segundo, teve outro lá e teve outro, né? Aham. Ah, tá. Ele mandou matar Tiago, não é nem isso não. Bom, então, nós sabemos pela história, né, que Herodes ele morreu doente. Então essa profecia dos fariseus não era verdadeira, que uma criança ia nascer e ia derrubar ele do trono. Então, esse Herodes ele não era romano, né? E ele também não era um judeu, né? Ele era um idumeu. Idumeu era descendente de Esaú. Já mais uma coisa negativa, né? Para ele. Então ele tinha um certo conhecimento a respeito da lei. Ele não era judeu, então ele não conhecia as leis com detalhes. Então ele ouvia falar algumas profecias. E igual tem gente que não conhece a Bíblia, aí eu escuto uma coisa ali, escuto outra ali, que ela acha que conhece a Bíblia, né? Que Deus é isso, Jesus é isso, o que ouve sobre a igreja, é tudo assim, comentário que ela escuta, né? Mas não tem um conhecimento profundo. Herodes, ele não tinha um conhecimento profundo da lei dos judeus, né? Da lei de Moisés, né? Então ele acreditava nessa falsa lei aí, que era espalhada pelos fariseus, que deturpavam a lei, né, de Moisés. Então ele manda chamar os entendidos da lei para poder explicar para ele. Como ele ficou perturbado, ele manda chamar então aqueles que conheciam a lei para exatamente explicar para ele qual era a cidade e quando, né, que esse Messias deveria nascer, porque ele já estava esperando. Então ele sabia pouca coisa, mas havia muita expectativa no nascimento do Messias. Os judeus, eles aguardavam a vinda do Messias assim arduamente, né? E por que ele teve coragem de matar as crianças, né? Tantas crianças, né? Uma, porque ele era muito perverso. Esse Herodes, para você ter uma ideia, antes dele morrer, 3 dias antes dele morrer, ele mandou matar seu filho, né? Acho que era para o filho já não herdar as coisas dele, mandou matar o próprio filho. Então, ele não tinha essa culpa assim, né? Não ficava, mandava matar e não ficava culpado depois. Ele já tinha mandado matar a esposa dele e os estudiosos dizem que essa esposa era que ele mais amava. Ele amava muito essa esposa, segundo os historiadores. E ele mandou matar ela. Que amor, hein? Então ele tinha sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos. Era um Calígula, não dava matar. E segundo os historiadores, ele mandou matar ali na comunidade, tinha cerca de 15 a 20 crianças, né? A quantidade que morreu. Porque às vezes a gente tem uma ideia assim, morreu uma multidão de crianças. Né? Morreu ali de 15 a 20 crianças, tá? Segundo os historiadores. Beleza? Até aí? Alguém? Vamos ler o verso 15? Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera
o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E que profeta que falou isso? Isaías? Verso 15. Que profeta que disse, do Egito chamei o meu filho. Então, Mateus está dizendo aqui que se cumpriu uma profecia, que Jesus voltaria do Egito. Quem quer arriscar aí? Deixa eu ver se deixa aqui no livro. Às vezes tem referência, né? Versículo 15. Tem referência na sua Bíblia. Verso 15, Verso 15. 15. Capítulo 2. Ah, meu Deus. A gente está no capítulo 2 hoje, né? Do Egito chamei o meu filho. Quem que Mateus está citando? Cadê as Bíblias de comentário aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Herodes, né? Não, qual livro que está? Comentário muito pequenininho, não consigo ler. Ah, tá. Olha só, vou repetir, vamos entender melhor. O Mateus está dizendo, ali ele ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Aí ele vai citar a profecia. Tá? O que Mateus quer fazer? Ele quer mostrar que Jesus está cumprindo as profecias. Então, mais uma vez, ele vai falar. Ele cumpriu o que estava escrito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quem disse essa palavra foi Oséias. Então, abre lá em Oséias, no capítulo 11. Oséias 11. Vamos ler então? Posso ler? Então acha aí para você não achar que eu estou inventando, hein? Apesar de você, se você não achar, você acredita que eu estou lendo lá. Não, eu acredito que você está falando a verdade. Acredita? Eu acredito. Então vamos lá. Você não pode ter ainda não? Vai. Olha o que diz Oséias 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. De quem Oséias está falando? Agora nós sabemos. Não. Peraí, pensa, vamos pensar um pouquinho, vou ler de novo, calma, ajuda aí, né? Ajuda aí. Lê aí. Eu amei muito e do Egito chamei meu filho. Qual que é? Quando Israel era menino. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu amei muito E do Egito chamei o meu filho. De quem Oséias está falando? Eu quero descobrir que só pode ser Jesus Cristo, não. Poxa, meu Deus do céu, vamos interpretar o texto. Não, olha só, né? Vou perguntar um por um. Neia, olha só, vou ler o texto. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. De quem o texto está falando? Filho do Herodes. Não. Moisés não foi. Hã? Moisés não foi. Não, olha para o texto. O que o texto está falando, Beth? Olha só, o que o texto está falando. Esquece. Finge que você só tem esse texto. Vamos lá. Quando Israel era menino, quem era o menino? Quando Israel era menino, quem é o menino? Jesus. Israel era menino, quem ele está falando? Menino Israel. Então, ele está falando, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Então, ele está falando de Israel. Concorda agora? Foi revelado, todo mundo foi iluminado agora? É isso aí. Todo mundo concorda? Eu concordo. Porque sempre quando os textos falam, chamei meu filho. É que vocês estão preocupados em apontar para Jesus, né? Não, mas Entendeu? Israel
Quando Era uma cidade. Não, Israel primeiro foi Tá. Jacó, É isso que eu Israel tô foi uma falando, pessoa, na amém? cabeça. Israel foi uma pessoa, Foi depois uma se tornou um pessoa. povo. Então, o povo de Israel era o filho de Deus. Hã? Fala. Vai. Mateus 2,15. Esteve lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Isso. Que diz: do Egito chamei o meu filho. Uhum. Então, aí você está lendo de Mateus. Sim. Eu estou lendo Oséias. E o que tem a ver que você falou que a parte do profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Aí você foi lá para Oséias. Então, olha só. Então, Mateus ele disse assim, no verso 15, né? Mateus disse, deixa eu achar o 15. Ali ele ficou até a morte de Herodes. José e Maria foram para o Egito com Jesus. Aí disse, ali ele ficou no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, quem disse essa profecia foi Oséias. Aí ele cita o texto de Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Entendeu? Por que eu fui em Oséias? Porque Mateus, ele disse que ali está se cumprindo a profecia de Oséias. Certo? Aí nós fomos lá para Oséias. Que da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Aí Oséias está falando sobre. Aí nós fomos em Oséias. Aí a gente agora está interpretando. Aí lá em Oséias, aí eu fui ver, né? O que está escrito em Oséias? Aí diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, Mateus estava falando de Jesus e Oséias estava falando de quem? Agora nós sabemos que você explicou. De Israel. Por que ele está falando? Lembra que Israel não foi escravo no Egito? Foi. Então, aí Oséias está falando aqui, do Egito eu chamei meu filho, Israel. Tá? Ele tirou o povo de Israel do Egito. Entendeu? Porque Mateus, ele está falando, houve uma perseguição de Herodes. Aí José e Maria, eles fugiram para o Egito. No texto de Oséias, ele está falando de outro acontecimento. O Egito aqui é Israel. Ok? Só que existe uma coisa, se você jogar lá no Google, você pesquisar uma expressão chamada census plenior, você vai entender que há acontecimentos que uma ideia que é plena, que Deus já desenvolveu, mas quando o profeta falou, ele não sabia ainda de que ele estava falando. Então, isso é chamado na teologia de census plenior, né? Então, a ideia de você estar pronunciando uma coisa, um acontecimento histórico, foi o que aconteceu aqui no texto de Oséias. Ele não imaginou que ele estava falando também de Cristo, que aquela profecia ia apontar para Cristo. Olha, ele estava falando de Israel, mas aquela profecia aconteceu, a mesma coisa se cumpriu em Cristo. Ele não sabia. Aí Mateus, que é inspirado pelo Espírito Santo, com a autoridade dada por Deus, ele foi e pegou aquela profecia lá atrás e ele trouxe a profecia para Cristo. Olha, se você pegar só o texto de Oséias, o texto não aponta para Jesus. É isso que eu estou vendo aqui. Agora, quando você chega em Mateus traz a profecia para Jesus. Vão ficar escandalizados, né? Mas eu vou te contar, Jesus acho que sabia de tudo isso aí, né? Eu estou vendo aqui. exatamente, o Deus já sabia. Já É o sabia. census, isso aqui é o census pleno.
Então, Deus já sabia. Deus já sabia. Perdeu foi tempo dele. Mas o profeta não sabia. O profeta não sabia. Era comum, né, pastor? Você lembra? É a mesma coisa. Você lembra na outra aula, nós fizemos a mesma coisa com a profecia da Virgem. Que quem era a Virgem? Quando Isaías fala assim, a Virgem dará à luz a um filho. A Virgem era a mulher mais nova de Isaías. O Isaías não sabia que Jesus ia nascer da Virgem. Ele não sabia. Aí Mateus traz aquela profecia para Jesus. Né? Agora outra, e existem outras assim também. Deu para entender aí? Que é sensus plenior? O profeta não sabia. Ok? Então, o evangelista que recebeu sua inspiração, ele pode fazer isso. Ele podia fazer isso. Nós não podemos fazer isso, tá? Isso quando a pessoa faz isso, né, se chama na teologia de alegoria, né? Queria tirar uma coisa do texto que o texto não fala. O autor inspirado por Deus tinha essa autoridade. Nós não temos essa autoridade. Ok? Kenneth Reagan não tinha essa autoridade. Vanilson Milhomes também não tinha essa autoridade. Nem a Ana Paula Valadão tem essa autoridade, tá? Então vamos lá no verso 2 agora. Vamos voltar nos magos, né? Vamos voltar para Mateus. Plenos, sensus plenior. Sensus plenior. Vou anotar aqui para ver o texto que está. Sensus. Certo? Então, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Vamos ler o 1 e 2 de novo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos uma estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Então, aqui diz que os magos vinham do Oriente, né? Eram quantos magos? Não disse 3, mas Aí não está escrito, né? A gente diz 3, eram 3. Vocês ficam dizendo 3, mas não está escrito, né? Censo mínimo. Exatamente, a gente já tem uma resposta aí. A gente diz 3 porque tem 3 presentes. Tem 3 presentes. Olha só, agora, a rainha de Sabá foi visitar Salomão. Quantos presentes ela levou? Muitos. Ela levou muitos presentes, mas tinha quantas rainhas? Uma só. A rainha de Sabá. Então, então, muitos presentes foram levados por uma rainha. Agora aqui foram levados 3 presentes. Por que tem que ser 3 pessoas? Cada um tinha um presente para... Tinha? Mas ninguém sabe. Por que tem que ser 3? Porque tem 3 presentes? Serve essa resposta? Não serve. Tinha 3 visitantes, né? Os 3 magos. Aonde está escrito que tem 3 visitantes? Só na figura. Balança aí, né? Ali na... Não está indo. Só nas imagens. Podia ser os 3. Entendeu? Podia ser 10 magos. Podia. 12. Há tradições que dizem que são 12 magos. Mas há outras tradições também que dizem que são 7. É isso aí. Há uma confusão. Deixa. Mas como você imagina, né? Quando você imagina lá a imagem do Natal, tem 3, por isso que ficou 3, né? Mas isso foi tradição ao longo da história. Então, foi sugerido 3, né? Primeiro por causa dos 3 presentes, certo? A Igreja Oriental, no 6º século, ela sugeriu 12 sábios. A Igreja Oriental, no século 6. Alguns mosaicos que foram encontrados na história
algumas imagens contadas na história, sugeriam 2 magos. Aí, Então, as imagens que a gente já viu tantas essa imagem que a gente ficou com os 3, né? E outra coisa, né? Outra coisa. Diz o texto aqui que eles chegaram e foram à casa de Maria, onde estava Maria, né? A casa. Eles não chegaram no estábulo. Eles não foram no estábulo. Ó. eles já tinham saído. Eles já estavam na casa já. Já tinha passado alguns dias. Verso 10. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Então eles já estavam numa casa. Ele não estava mais na estrebaria. Isso é pura tradição, né? Não é que a gente tem que jogar pedra na tradição, mas a tradição não pode Então, definir. esses presentes já foram entregues, porque Maria já estava em casa. Não, eles chegaram, ela já estava na casa. Então, foi ali que Jesus recebeu os presentes. Ali que ele recebeu os presentes. Ouro, incenso e mirra. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhes ouro, incenso e mirra. Então A tem... Igreja Católica Tem... diz que foi no estábulo, né? Não, ele nasceu no estábulo. Mas os magos... Mas a quando eles Igreja chegaram, Católica eles já estavam na aponta- casa. Aponta que os magos Não. estavam entregando os presentes no estábulo Não. para ele. Não, E não. ele ainda estava Não, no estábulo. o texto bíblico Isso é diz... errado, né? Não, o texto bíblico diz que eles entraram na casa e entregaram os presentes. A Ok? Igreja Católica aponta que foi no estábulo. Né? Está errado. Não, no mundo estábulo, faz isso, não, no todo estábulo, mundo, até não é a igreja católica, é todo mundo. Todo mundo Fazendo, faz a gente isso. também. A nós aqui também, se quando todo Quem mundo já fez, assistiu peça de Natal assim, na Igreja de Batista? Natal, Quem já Os assistiu? magos na Igreja Batista é comemorado cada um com seu nome. Né? Ainda tem nome, quem já viu peça de Natal na igreja evangélica, na igreja evangélica? Só eu? Tá, todo mundo, né? Então, lá os magos vão entregar o presente, Jesus está onde? lá, Aqui nós já fizemos peça de Natal. Então, Jesus estava onde? Não, manjedoura não. Na manjedoura. A manjedoura estava onde? No estábulo. No estábulo. Só que não é verdade. Então, Na real, não é. Então não é só a igreja católica, né? Ok? Então ele já era para mudar o cenário. Então na próxima peça de Natal Isso. tem que mudar o cenário. Ele já fazia uma casa. Quando agora também tem que saber quantos magos eram. Porque vai ter que tirar o cenário e pode botar. Porque há outro grupo que diz que foram 7. Depois surgiram outra ideia de 11. Então é uma confusão. Ok? Geralmente quando faz, eu já assisti com criança, eles botam o grupo das crianças, como magozinhos, pequenininhos. Não, bota como os pastores da região. Tem os pastores, É. tem os pastores, mas ali também já botou os magos também. Não botou 2, 3, botou os magos, botou os garotinhos lá. Eu só assisti hoje só com 3. Entendeu? Mas geralmente eles botam os Cada um 3. com um presente, vários presentes. Cada um levou um presente. Levou 3, levou um presente. Os outros ficaram assim olhando. Então Aham. cada um faz a sua festa de acordo. Eu nunca vi com mais de 3 magos, né? Peça de Natal. Natal já foi. Pastores não, pastores geralmente tem muito mais, né? Então, por que surgiu muitas tradições? No quarto século, quando, vou botar entre aspas assim, Constantino se converteu, muita gente acredita que ele se converteu de verdade, né? Acredite se quiser, né? Ele casou com a menina de 11 anos, mandou matar o pai dela, para tomar território, né? E ele é perverso também, né? E ele teve essa ideia de adotar o cristianismo, né? E disse que teve uma revelação, uma luz bateu
assim apareceu para ele, sinal de cruz, e o exército dele era o que a roupa que tinha uma águia passou a ter uma cruz, né? E ele passou a guerrear em nome de Deus, né? Contra os muçulmanos, e toda a guerra virou guerra santa, né? A guerra santa não é uma guerra sem morte, não é guerra justa. A guerra santa é porque era em nome de Deus, e muito tempo a igreja guerreou, depois de Constantino, guerreou em nome de Deus, né? Para dominar Jerusalém, e dizimou os muçulmanos, matou muita gente, porque o cristianismo foi adotado pelo Império, né? Pelo Império Romano. Ok? Então Constantino, ele diz que se converteu e adotou o cristianismo. A mãe de Constantino, ela também se converteu depois. Aí não conheço tanto a história dela para saber se realmente ela foi convertida ou não. Mas eu sei que ela saiu lá de Roma, ela era tão interessada nessa parte de arqueologia, né, nos estudos, ela queria pesquisar, então ela viajou para Israel, viajou para a Palestina, ali para poder pesquisar sobre o nascimento de Jesus. Ela reuniu um grupo de estudiosos e partiu para Jerusalém. E lá ela encontrou o sepulcro de Jesus, onde Jesus foi sepultado. Ergueu ali uma catedral. Ela fundou várias catedrais ali em Israel. E a coisa principal que ela descobriu: 3 ossos humanos, 3 ossadas, né? Só que 3 ossadas de peão que ali trabalharam ali, né? Mas quando ela descobriu aquelas 3 ossadas, ela levou a ossada para Constantinopla, onde o Constantino não estava mais em Roma, né? O reino já estava dividido. Ela levou para Constantinopla e para serem estudadas, né, e também levou para lá para mostrar, né? E ali deduziram que as 3 ossadas eram dos 3 magos. Eles deduziram os 3 ossos que estavam ali. Ela reforçou essa ideia dos 3 magos. E a Igreja Ocidental já falava então virou uma tradição de 3, né? Só por causa de 3 ossos, né? 3 ossos virou. Então, no século XII ainda surgiu nomes, né? O Gaspar, Belchior e Baltazar. Então, foi o Barba Roxa, o imperador da época, que deu os nomes para os 3 ossos. Inclusive, eles pegaram os ossos e, estudando os ossos, né, acharam um DNA lá. Eles disseram que um daqueles ossos era um homem idoso de barba branca. Era mulher. Não, era um homem de cabelo grande e barba branca. Cabelo grande Olha só a ideia progressista se infiltrando, irmãos. Essa ideia progressista não vai crescer aqui no nosso meio. Já querem colocar entre os 3 magos uma mulher. Isso é feminismo. Feminismo querendo crescer aqui no nosso meio. Mas ele usava saia. Olha só, a gente está dizendo que um dos magos era de saia e tinha cabelos longos, então que era mulher. Mas isso não é verdade. Então, um dos ossos, né? Um dos ossos era de um jovem e muito sábio. Olharam do osso, viram que o cara era muito sábio, né? E um dos ossos era negro. O homem era negro. Pelo osso viram que um era velho, de barba branca, um era jovem e muito sábio, e o outro era negro, né?
Então lá em Roma, Uma coisa que eu também tenho dúvida. Jesus era branco ou era negro? Judas. oi? Judas? Jesus curiosidade, não. Não, Jesus era bem moreno, Ele cabelos era sete queimado do trans. sol, de tanto andar, né? Olha só, você estava falando que ele foi queimado do sol. Ele era bem moreno, o cabelo comprido, né, dividido em tranças, mas o cabelo bem assim, duro assim, por causa daquela poeira. Não era cabelinho lisinho, não era cabelo lisinho. Era bem feio o cabelo dele. Hã? Fazem Jesus tanto jeito que a gente fica meio confundido, né? Mas um dia eu vou ver ele lá. Aí a senhora vai conhecer a Aí eu vou ter verdade. a certeza. Irmãos, dizem que lá em Roma tem as 7 cabeças de João Batista. Porque acharam as ossadas da cabeça. Aí tem em 7 lugares, tem 7 ossadas da cabeça dele. Mas ele só tinha uma cabeça, né? Mas tem 7 cabeças lá. Mas diz que a gente temos 32 ossos. Não, mas ele tinha cabeça, né? Tem a cabeça. Tem 7 cabeças. 7 ossos. Bom, dizem que lá em Roma acharam 13 ossadas dos apóstolos. Mas nós só tínhamos 12 apóstolos. Mas acharam 13. Né? Então, irmãos, é uma confusão tremenda, né? A gente não pode levar a sério Não. o que esses bigoretos estão falando, porque eles estão falando, tirando coisa para demonstrar. Ah, a sim, sabedoria muito deles. chute. Na época de Lutero, se você assistiu aí o filme do Lutero também, quando ele viajou para Roma, ele ficou aborrecido, ficou irado, né? Porque chegou lá, estavam vendendo a madeira, um pedaço da cruz de Cristo. A igreja vendia um pedaço da cruz de Cristo. Aí a pessoa comprava e levava um pedaço da cruz. Já tinham vendido tanto pedaço da cruz que dava 1 quilômetro de madeira da cruz de Cristo, né? Então se vendia o pano que cobriu Jesus. Aí existe uma tradição, né, de que foi achado ali o pano que cobriu o rosto dele. É desse pano que vem o rosto. Os estudiosos, eles desenharam o rosto de Jesus. Sangue, né? Sangue, as plantinhas que ficaram agarradas ali, as folhinhas das flores, né, que existiam na época, espinhos. Então eles pegaram esse pano e foram estudando ele e viram que realmente tem um estudo aí, tem vários estudos, né, mostrando que aquele paninho foi o que cobriu. De Jesus. Agora tem muitos estudos provando também que não era. Então tem estudo provando que era, tem estudo provando que não era. Aí você assiste os 2 estudos e se decide. Ok? Jesus era carpinteiro, né? Ajudava a José na oficina para fazer as coisas moles, essas coisas. Né? E ele ajudava muito o pai, né? Sim. Jesus ajudava muito. Imagina você comprar uma mesa de Jesus, né? É a melhor mesa que se podia ter, né? Jesus construiu uma mesa, a mesa era perfeita, não ficava balançando, não ficava com folga, né? Não dava defeito, porque Jesus construía a mesa realmente era perfeita, né? Perfeito. Irmãos, a gente está citando assim tradições para a gente saber que existe, mas isso é algo muito sério, né? Porque a gente não pode ficar inventando nada, né? Eles chamam de alegoria, né? Tem gente que pega um texto bíblico, tem muita gente que faz horóscopo com a Bíblia, né? Vou ver que Deus vai falar comigo. Às vezes Deus pode até falar, irmãos, mas esse não é o ideal, né? Aí Judas saiu para se enforcar.
Aquela história, né? Aí então vai sair para se enforcar. Aí não é isso não. Aí vai lá e abre de novo. E o que tem para fazer, faça depressa. Então isso é muito sério, né? Quando houve a reforma protestante, uma das coisas que ficou definida é que as escrituras são suficientes, certo? A escritura sagrada é suficiente. Nós hoje aí estamos passando por uma situação. Eles estão uma sugestão, essa é a palavra que eu queria. A Convenção Batista Brasileira está sugerindo uma revisão na declaração doutrinária. Aí então já estão abriu o momento agora, né, até agosto, está aberto para consulta pública. Então, o bombardeio contra as mudanças são grandes, né? Inclusive a Convenção Batista Carioca já se posicionou. Eu recebi ontem, olha que interessante, eu recebi ontem, né, um comunicado, está no grupo aqui dos pastores, da Convenção Batista Carioca se posicionando já contrária a qualquer modificação na declaração doutrinária. E a maioria dos comentários é sempre contra a mudança. Por quê? Estão alterando a declaração, ela foi feita em cima somente das escrituras. E aí já está entrando um comentário, outro, mudando certas situações. Se você quiser, depois você procura lá o site da convenção e também no Facebook os comentários, que já tem muito comentário interessante. A gente não se posicionou oficialmente ainda, né, a nossa igreja, mas já há muitos comentários ali, e depois eu também vou dar uma palavra sobre isso, uma posição nossa oficial sobre isso, né? Mas ela está sendo sugerida, a alteração está sendo sugerida, mas está na parte ainda de consulta, né? E não foi definido ainda. O pastor Cid falou sobre isso, né? Falou? Esse sistema de rede que alguém quer inventar aí. Não, essa é a mudança não é na declaração, isso aí na convenção. Convenção Batista Brasileira, Carioca. Ele falou que a igreja perdeu a autonomia, ele falou muita coisa interessante, ele falou que vai ser forte, ele está usando conta, e é muito importante. Sobre o governo da convenção, né? O trabalho da convenção, mas não sobre a declaração, né? Mas a declaração você pode ir lá, entrar no Google e ver a sugestão nova, né? Eles colocaram assim a atual e a revisão do lado, né? Para você comentar lá. Então isso é sério, porque ninguém tem autoridade de colocar algo novo, né, de colocar uma ideia nova. Tudo que a gente declarar hoje tem que ser fundamentado na Escritura Sagrada. Então, uma modificação que não tenha base bíblica tem que ser rejeitada, ok? E parece que está acontecendo isso também, né? Mas a gente vai esperar passar esse período aí, né? Os mestres se posicionarem, os pastores mais antigos aí, nossa igreja também, mãe, se posicionar, nossa associação, e depois a gente vai dar um parecer oficial também. Tá ok? Perguntas? Se não, Deus abençoe a todos. Noel César, outros irmãos que estiveram conosco aí. Pastor, eu podia louvar o Senhor? Sim. Pode? Pode.